Olá pessoal, vamos então com mais um vídeo. Quero apresentar nesse vídeo aqui o poeta Roberto Piva, poeta paulistano da geração de 60. Então nesse primeiro vídeo eu vou apresentar alguns traços biográficos, né, alguns recortes biográficos, e num segundo vídeo vou falar sobre a bibliografia do Roberto Piva. Então, Roberto Piva, uma metralhadora em estado de graça, como ele mesmo já chegou a dizer, né? Então, o poeta Roberto Lopes Piva nasceu no dia 25 de setembro de 1937 em São Paulo, né? Ainda criança, ele foi morar na fazenda do seu pai, morando lá por volta de uns 10 anos, né? E ele depois veio para São Paulo, né? Ele tornou-se um poeta polêmico e um agitador cultural no meio paulistano, né? Ainda muito jovem. E por essa época ele colaborou em jornais, na imprensa alternativa, como a Versus, e também em revistas como Singular e Plural, né? Da qual ele também participou. Os seus versos eram contra todos os meios de repressão individual, seja sexualmente ou político-ideologicamente, né? E ele acabou sendo parte de um grupo, né, de jovens escritores, jovens poetas, né, paulistano. Então um grupo de jovens poetas se formou, né, ao seu redor, entre eles o Cláudio Willer, o Rodrigo de Haro, o Antônio de Franceschi, o Jorge Maltner, que talvez seja um dos mais conhecidos, né, do grupo, entre outros, né? Em uma São Paulo no final da década de 50, que tinha aí por volta de um pouco mais de 3 milhões de habitantes, né? E certas personalidades passaram a se tornar conhecidos, né, nesse meio paulistano, né, no centro ali de São Paulo. E o Roberto Piva foi uma dessas personagens, uma dessas pessoas, né, que acabaram ficando conhecidas ali, mesmo antes de publicar algum livro, tá? Era ele que conhecia todo mundo também, né, e servia como ponte entre as amizades. Então, Piva, ele sempre apresentava para o grupo novas pessoas, né? Alguém que ele conhecia, conheci fulano de tal, lá de Santa Catarina, conheci, né, fulano aqui do Rio, e assim por diante. E ele era um estudioso. O Piva, ele pesquisava muito sobre literatura, ele estava muito antenado com tudo o que estava acontecendo já naquela época, né, no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Inclusive, ele foi responsável também por trazer para o grupo toda essa literatura beatnik, né, logo no início dos anos 60, além de outros poetas e escritores que o Piva acabou descobrindo e repassando para esse grupo, né? O Piva, ele frequentava a casa do filósofo Vicente Ferreira da Silva, onde eles liam Heidegger, Mircea Eliade, entre outros pensadores, né? Entre 1958, 59 e 60, ou seja, esses 3 anos, o Piva, ele fez um curso sobre Dante Alighieri, sobre a Divina Comédia, né, no Instituto Italiano de Cultura, com o professor e tradutor ele foi tradutor de Guimarães Rosa, né, o italiano Eduardo Bizzarri. Então, Eduardo Bizzarri foi um grande erudito, né, da época, traduziu Guimarães Rosa para o italiano, e ele foi professor, então, desse Instituto Italiano de Cultura, em que ele deu 3 anos de curso sobre a Divina Comédia, da qual
o Roberto Piva participou. Então é como se o Piva fizesse aí uma faculdade de Dante Alighieri, que é um autor, um poeta fundamental na obra e na vida de Roberto Piva, né? O Piva ele era um leitor incansável e mesmo não tendo publicado nenhum livro no ano de 1960, ele já era, né, como disse, já era conhecido como o mais novo transgressor da poesia. Tá? A sua primeira publicação importante apareceu na Antologia dos Novíssimos, em 1961, através do lendário editor e artista gráfico o Masaono. Mas a grande estreia do Roberto Piva aconteceu só em 1963, com o livro Paranoia, então seu primeiro livro, com um teor muito visionário, até equiparado a poetas como William Blake, trazendo então uma poesia muito rica em fanopeia, né, em imagens muito ricas. Foi um livro polêmico na época e que teve ali o seu alcance ainda que mais local. Segundo o testemunho do poeta e amigo Cláudio Willer, era fácil encontrar o jovem Piva, né, por essa época, como um flaneur, né, um flaneur baudelariano, né, passeando pela cidade com um livro na mão. Ele estava sempre com um livro na mão, lendo ou recitando trechos de memória para amigos, né, que ele acabava encontrando nos seus passeios. E ele também usava o livro como uma forma de sedução, ou seja, para seduzir aí os garotos, né, que ele tinha interesse. Com relação à homossexualidade e esse tipo de posicionamento, o próprio Piva acaba declarando em entrevista e que acaba sendo a sua crítica, né, era que justamente com uma certa normalização da homossexualidade. Né? Acho que numa das últimas entrevistas dele, talvez alguns anos antes do seu falecimento, não tenho memória aqui, ele dá uma entrevista então que ele fala, né, sobre essa questão da homossexualidade, essa normalização da homossexualidade, né? Tirando o peso da marginalidade, da transgressão da homossexualidade em prol de uma vida parecida com a vida dos heterossexuais. Né? Como se fosse uma imitação barata, por exemplo, os gays querendo os mesmos direitos dos héteros de se casarem, constituírem família. Né? Então essa era uma das críticas do Piva com relação à homossexualidade. Ou seja, eu até já cheguei a comentar numa entrevista que eu dei sobre poesia e transgressão, em que eu falo que antes, né, a homossexualidade ela era um elemento de transgressão. Hoje ela acabou já se normalizando, ela faz parte do coração do establishment, né? Prova é que o próprio mercado vem afirmando esse novo papel do gay na sociedade, com grandes empresas, grandes marcas, que acabaram transformando e vem usando a imagem do gay e normalizando essa imagem então do gay, do homossexual, da homossexualidade. Então tem toda essa pauta LGBT que já foi comprada, né, pelo mercado, pelas grandes marcas de forma geral. E então o que acontece é que vem havendo então essa normalização do que antes era algo marginal. O Piva, ele experimentou os excessos, né, do sexo, ele assumiu a sua homossexualidade assim já muito cedo. Ele acabou utilizando e proclamando aquela receita Humboldtiana do desregramento, né, o desregramento de todos os sentidos. Né? Ele transformou o seu corpo em palco para a sua própria poesia e deu início a uma cruzada a partir da cidade de São Paulo, irmanado, né, muito ali
junto, né, com os poetas, né, poetas que tiveram muita influência na vida e na obra do Roberto Piva, poetas como Murilo Mendes, o Jorge de Lima, Mário de Andrade, além das influências beatniks e do movimento surrealista, da qual Cláudio Willer, principalmente, sempre teve muito ali presente com essa questão do surrealismo aqui no Brasil. E desde jovem, o Piva então experimentou os excessos das drogas, né? As drogas de forma geral, bebida, e no seu caderno de memórias, o Piva ele escreveu um dos registros, né? Ele diz o seguinte: passei o ano de 1961 fumando ópio com um garoto chinês delicioso. Né? E esses momentos ele acabava registrando, né? Ele vivenciava esses momentos com muita música, como por exemplo o Miles Davis, o Chet Baker, entre outros, em que ele relacionava então a experiência com a droga e com o tipo de música que ele estava ouvindo na ocasião. Então, com o seu olhar aguçado sobre a cidade de São Paulo, o poeta Roberto Piva acaba sentenciando a cidade da seguinte forma, abre aspas: toda metrópole é uma necrópole. O homem é o único animal que empilha os seus mortos, fecha aspas. Ou então quando ele comparava a marginalidade, né, dos anos 50 e 60, quando era muito possível encontrar um ladrão de carros, por exemplo, que era leitor de Baudelaire, que tinha conhecimentos de literatura, né? E numa entrevista ele acaba até comentando que eram marginais que tinham a pele mais queimada de sol, eram marginais que você sentia que viviam a vida, né, da maneira mais intensa. Em contrapartida, em pleno século XXI, o que restou dessa marginalidade não passa de uma mera criminalidade pálida e burra. Né? Então essa foi uma crítica também, numa das últimas entrevistas do Roberto Piva, comparando a marginalidade que existia em São Paulo na década de 50, 60 e a marginalidade do século XXI, né, do começo aí do século XXI, de que ela teria se degradado no sentido de se tornar uma criminalidade pálida, esbranquiçada e burra, sem cultura, sem uma base de cultura literária. E o Roberto Piva, como bem disse uma vez o crítico e ensaísta Davi Arriguchi, o Piva ele sempre preferiu o caos, né? E realmente é verdade, o Piva ele sempre preferiu o caos. Penso comigo que seja esse caos criativo, não a desordem pela desordem, mas um caos criativo. O Piva ele sempre foi fiel ao próprio desejo, assumindo, né, desde cedo o seu papel de poeta maldito, intratável, né? Aquele poeta contra tudo e contra todos. E ele vivia então flanando, né? Ele vivia passeando ali na cidade, né? No meio daquele delírio paulistano. E sem papas na língua, ele falava o que ele pensava. Né? Então, por conta dessa personalidade dele, ele acabou se tornando personagem de si mesmo e se tornou uma figura conhecida na cidade. E
O Davi Arrighi, ele também observou o seguinte, que no início dos anos 60 não era comum que um poeta se expusesse tanto, né, de maneira tão pessoal, principalmente numa época em que um movimento, um certo movimento de uma poesia mais formalista, talvez, ou de uma existência, de uma experiência poética mais formalista, inclusive com a chamada poesia concreta, que estava muito em alta na época, né? Não era comum esse teor tão pessoal na poesia, né? E o Piva, ele foi o poeta que apareceu com o seu poema Porrada, né, a sua paranoia, levando à risca a definição do poeta Octávio Paz, né, quando o poeta e ensaísta Octávio Paz diz o seguinte, ele escreveu que a poesia é a subversão do corpo. A poesia é a subversão do corpo. E essa frase do Octávio Paz, o Roberto Piva acabou carregando ela praticamente por toda a sua vida, né? Inclusive ele chegou a dizer que uma das melhores definições de poesia, segundo o Roberto Piva, uma das melhores definições seria essa definição do Octávio Paz, né? A poesia como subversão do corpo. E o Roberto Piva, pela impossibilidade de se conformar, ele acabou então se tornando poeta, né? Ele se reconheceu, né, e se colocou então no papel de poeta maldito, justamente por essa impossibilidade de se conformar, tá? Consciente de que a poesia é uma arte minoritária, tá? Então o Roberto Piva, ele tinha consciência de que a poesia é uma arte minoritária e ele se revelou como um poeta sem piedade. Ele não tinha piedade. Então, o seu processo criativo, inicialmente, né, em primeiro plano, é um processo espontâneo. Ele ia escrevendo e pronto, ele não ficava corrigindo, trabalhando muito no texto, não. Ele escrevia e pronto, era aquilo. É como se fossem pequenos surtos de criatividade em que ele colocava no papel aquilo que vinha pela cabeça dele, que transpassava, né, a tua alma, a sua cabeça, enfim. E em entrevista, o próprio Piva chegou a dizer que ele não perde tempo corrigindo, trabalhando no seu texto, né, na sua poesia, porque ele precisava viver, né? Ele não podia ficar perdendo tempo com esse trabalho da poesia. Só que esse viver, na realidade, continuava sendo parte do seu processo criativo, né? Ele vivia sem deixar de lado o seu olhar poético do mundo, sempre interpretando a vida de forma poética, né? Então, ele podia não estar ali escrevendo ou trabalhando um texto, mas ele estava vivenciando a poesia o tempo todo, né? Com o seu olhar poético, passeando pela cidade, conhecendo pessoas, enfim. Essa interação que ele sempre fez com a cidade, depois com mais recorrência, né, no meio natural, né, nas matas, bosques, praias e assim por diante. E então, assim, embora no início o poeta desbravasse a cidade, né, com uma vivência urbana muito acentuada, aos poucos ele foi se afastando da cidade, né, acompanhando a seta da sua poesia. Então ele chegou a dizer que não sou um poeta da cidade, sou um poeta na cidade, né? Então ele começou a dizer, ainda entre os dois primeiros livros, né, Paranoia e Piazza, ele começou a dizer isso aí, ele começou a trazer essa ideia de que ele era um poeta que estava na cidade, mas não era da cidade. Então o Piva, ele faz parte de uma geração
a geração de 60, quando surgiram poetas como Bruno Tolentino, né, pouco falado, o Paulo Leminski, que já é muito comemorado, já vem desde a década de 90, né, houve um grande... vivenciou muito, né, o Leminski, a obra do Leminski e tudo mais. E ele passou então a ser um poeta que foi muito abraçado pelo público de forma geral. Então, Paulo Leminski se tornou um poeta muito popular, principalmente aí no início da década de 90 até os dias de hoje. Da década de 60 também temos a Adélia Prado, a Hilda Hilst, que é outra poeta muito conhecida, a Hilda Hilst, e a Euridice Fontella, que é uma outra poeta que ainda é muito desconhecida, muito deixada de lado, né? Ainda que haja um esforço, inclusive foi feito um filme documentário recentemente sobre a vida da Euridice Fontella, mas ainda é muito local, ela ainda continua muito nos bastidores, vamos dizer dessa forma. A Adélia Prado já é conhecida, ela tem um público dela e tudo mais. Agora, dentre esses nomes que eu citei, a Hilda Hilst é a que mais se aproxima da poética do Piva, né? Pela sua carnalidade e espiritualidade, né? A transgressão de uma forma geral também, tanto que aparece na Hilda Hilst como no Roberto Piva. Além da linguagem crua, né, e uma linguagem muito sexualizada. Tá? Então o Piva, décadas depois, frequentaria a famosa Casa do Sol da Hilda Hilst, né, que fica ali no condomínio na cidade de Campinas, né, a Casa do Sol, aqui no interior de São Paulo. E o Piva, ele sempre partilhou do mesmo interesse por discos voadores, então ele gostava de ficar na Casa do Sol, né, observando, fazendo observação, né, no céu, na noite, para ver se encontrava, se aparecia algum disco voador, coisa assim. E a Hilda Hilst, ela foi devidamente reconhecida ainda no início da sua carreira, porém o Piva, ele ficou relegado à marginalidade, sendo porém redescoberto também nos anos 90, né? E passou a ser visto pela crítica da época, que já era menos construtivista, né? Que já era uma crítica mais aberta à proposta da poesia do Piva. Então ele passou a ser mais conhecido, né, mais reconhecido na realidade. Né? Um outro poeta da geração de Piva, embora distante pela sua formalidade, pelo seu rigor, mas ele se aproxima do Piva pela vida transgressora, que é o Bruno Tolentino. Então o Bruno Tolentino, dentro da sua poética, né, da sua formação poética, ele é muito mais tradicional, ele é muito mais rigoroso, né? Tem todo um aspecto formal na poesia do Bruno Tolentino, porém a vida dele foi completamente transgressora. Bom, e ainda hoje, da geração de 60, né, desses poetas todos que eu acabei de citar, então os poetas mais louvados, né, os poetas que foram mais reconhecidos e são até hoje, é o Leminski, o Paulo Leminski, a Hilda Hilst e a Adélia Prado, né, são os mais conhecidos. E os mais marginalizados, os mais desprezados e até injustiçados, seja pelas academias, né, principalmente pelas academias, temos então a Euridice Fontella, o Bruno Tolentino e
o próprio Roberto Piva, apesar dessa abertura nas últimas décadas, né, ele ainda permanece desconhecido do grande público. No entanto, o Piva, ele sempre teve, como eu disse, ele sempre teve essa consciência de que a poesia é uma arte minoritária, ainda mais o tipo de poesia que ele se propunha fazer, né, também com a sua posição com relação a isso. Então, o Piva, ele nunca se submeteu à academia, né? Ele nunca se submeteu aos bajuladores. Então, o Piva, ele sempre foi fiel a si mesmo e à sua poesia. Tá? O Piva faleceu no dia 3 de julho de 2010, aos 72 anos de idade, né, em São Paulo. Então, é assim, falar da biografia do Roberto Piva é falar da sua trajetória, da trajetória da sua obra, né? E embora possa se dizer que o Piva não tenha inovado na poesia, ele surgiu em resposta, né, como uma espécie de cometa que atravessou de maneira selvagem a ditadura militar, sem se contaminar com a militância esquerdista também, né? Então ele sobreviveu, o Roberto Piva foi um poeta que sobreviveu atirando para todos os lados. Políticos, militares, comunistas, conservadores, a igreja, a burguesia, o operariado, né, as universidades. Então, o Roberto Piva sempre foi contra tudo e contra todos. Tá? O poeta Roberto Piva, ele não deixou pedra sobre pedra. Tá? Então é isso, pessoal. Para início, né, de conversa, esse primeiro vídeo eu quis trazer um pouco aí alguns traços biográficos do poeta Roberto Piva, algumas impressões, né? Só para quem não conhece ter uma ideia de quem foi o poeta Roberto Piva. E no próximo vídeo eu continuarei falando um pouco mais da biografia, alguns recortes biográficos, mas estarei falando mais sobre a sua bibliografia, sobre os livros, espero conseguir no segundo vídeo falar sobre todos os livros do Roberto Piva, que estão inclusos na obra completa que foi lançada pela editora Globo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez, deixa aí o seu like, comentário, se você conhece o Roberto Piva, se não conhece, comenta aí e a gente vai então para o próximo vídeo. Até mais, um grande abraço. Meteoro, eu direi as palavras mais terríveis esta noite, enquanto os ponteiros se dissolvem, contra o meu poder, contra o meu amor. No sobressalto da minha mente meus olhos dançam, no alto da lapa os mosquitos me sufocam. Que me importa saber se as mulheres são férteis, se Deus caiu no mar, se Kierkegaard pede socorro numa montanha da Dinamarca. Os telefones gritam, isoladas criaturas caem no nada. Os órgãos de carne falam morte, morte, doce carnaval de rua do fim do mundo. Eu não quero elegias, mas sim os lírios de ferro dos recintos. Há uma epopeia nas roupas penduradas contra o céu cinza. E os luminosos me fitam do espaço alucinado. Quantos lindos garotos eu não vi sob essa luz. Eu urrava meio louco, meio estarrado, meio fendido. Narcóticos santos, ó gato azul da minha mente. Eu não posso deter nunca mais meus delírios. Ó Antônio Artaud, ó Garcia Lorca, com seus olhos de aborto reduzidos a retratos. Almas, almas, como icebergs, como velas, como manequins mecânicos, e o clímax fraudulento dos sanduíches, almoços, sorvetes, controles, ansiedades. Eu preciso cortar os cabelos da minha alma. Eu preciso tomar colheradas de morte absoluta. Eu não enxergo mais nada. Meu crânio diz que estou embriagado. Suplícios, genuflexões, neuroses psicanalistas espetando o meu pobre esqueleto em férias. Eu apertava uma árvore contra meu peito como se fosse um anjo. Meus amores começam a crescer. Passa um Cadillac sem sangue. Os helicópteros mugem. Minha alma, minha canção. Bolsos abertos da minha mente. Eu sou uma alucinação na ponta de teus olhos.